Fala galera, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma renda passiva e ter todos os meses um dinheiro pingando na sua conta sem você precisar fazer nada. Você vai poder ganhar dinheiro enquanto assiste séries, joga videogame ou viaja sem você precisar trabalhar. Isso é possível através dos fundos imobiliários. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre fundos imobiliários e como investir neles para poder ter uma renda passiva e atingir sua liberdade financeira. Mas antes de ir pro vídeo, meu nome é Nicolas e se você gosta de conteúdo relacionado a investimentos, quer aprender a investir e selecionar os melhores ativos para o longo prazo, se inscreve no canal aqui que toda semana eu estou trazendo vídeos novos relacionados a investimento para você aprender a enriquecer no longo prazo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o que é a renda passiva. Eu comentei um pouco sobre o que é renda passiva em um vídeo que eu fiz no canal sobre as vantagens de investir. Eu vou deixar o card aqui em cima, para você dar uma olhada lá. Mas, resumidamente, a renda passiva nada mais é do que um dinheiro caindo na sua conta sem você precisar trabalhar. Diferente da renda ativa, que você trabalha, bate cartão, trabalha de segunda a sábado ou segunda a sexta, dependendo do seu emprego. A renda passiva você não precisa fazer nenhum esforço. Você pega um dinheiro que você já tem e investe ele e os seus investimentos te geram uma renda passiva. É um dinheiro que faz mais dinheiro. Existem algumas formas de gerar renda passiva, outras modalidades de investimento, mas o foco desse vídeo é fundos imobiliários, ou como são chamados mais popularmente, FIIs. Então, o que são os fundos imobiliários? Um fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento fechado, onde você e os acionistas dão dinheiro para um gestor, esse gestor pega o seu dinheiro e compra imóveis que ele aluga para normalmente empresas que pagam os aluguéis e você recebe os aluguéis que essas empresas te pagam. Um fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% dos aluguéis que ele recebe para os cotistas. Contanto que você tenha uma cota, você é um cotista. Quanto mais cotas você tiver de um fundo, mais renda passiva ele vai te gerar, mais aluguel você vai receber na sua conta. Um fundo imobiliário é como se você pudesse comprar uma parte de um imóvel e ganhar seu aluguel proporcional àquela parte que você comprou. Então você não precisaria comprar um imóvel ou financiar um imóvel para depois que você adquirir esse imóvel físico, você poder alugar para um inquilino e esse inquilino te pagar um aluguel. No fundo imobiliário não. Você já tem um gestor que faz isso para você, você simplesmente compra uma cota do fundo, que é uma participação do imóvel, e ganha um aluguel proporcional. Comprou a cota? Pronto, você vai começar a receber o aluguel ou mensalmente, ou trimestralmente, ou semestralmente, depende do fundo, mas a grande maioria paga os aluguéis mensalmente. E mesmo se pagar trimestralmente ou semestralmente, é um aluguel proporcional aos 3 meses, no caso de trimestral, ou 6 meses no caso do semestral. Dá no mesmo no final, o que muda é a frequência que paga os aluguéis. Normalmente, cada fundo é específico de um tipo de imóvel. Então, existem fundos de galpões logísticos, por exemplo, onde a empresa que aluga faz entregas, normalmente é uma empresa de varejo. Existem fundos de escritório, fundos de shoppings, onde o fundo é dono do shopping em si e as lojas que tem dentro do shopping pagam o aluguel para o fundo e você recebe esses aluguéis como forma de rendimento na sua conta. E tem algumas vantagens que os FIIs proporcionam em relação aos imóveis físicos. Primeiramente, eu acho que a mais importante é o reinvestimento dos aluguéis que você recebe. Então, por exemplo, você ganhou lá R$ 2.000, a empresa pagou o aluguel e o aluguel caiu na sua conta. O que você pode fazer com os fundos imobiliários é pegar esse dinheiro e comprar mais cotas do fundo. Então, cada mês que passar, você vai receber cada vez mais rendimentos em relação ao mês anterior. Isso é algo que não dá para fazer com imóvel físico, por exemplo. Você não dá para você comprar mais participação daquela casa, é só uma casa. O que você pode fazer é juntar dinheiro e comprar outras casas e ali alugar para você poder receber um aluguel. Então, o fundo imobiliário já é imediato. Caiu na sua conta, você pode comprar mais cotas e receber mais aluguéis proporcionalmente. Além disso, outra vantagem do fundo imobiliário é que você não vai ter dor de cabeça com o inquilino. Tem um gestor profissional que cuida disso para você. O único trabalho que você vai ter é analisar se um fundo é bom ou mal e comprar a cota desse fundo. Inclusive, se você quer aprender a analisar fundos imobiliários, quais são os melhores para investir para o longo prazo, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo explicando quais são os detalhes que você deve analisar
na hora de escolher um fundo imobiliário para investir. É claro que esse gestor que cuida de todo o trâmite, de ter que achar inquilinos para poder alugar os seus imóveis, fazer a manutenção dos imóveis, ele não vem de graça. Tem uma taxa que você paga para a gestão do fundo imobiliário, mas essa taxa aí é irrisória perto do rendimento que você vai ter com os fundos imobiliários, que é bem maior do que um imóvel físico, por exemplo. É uma taxa que varia aí entre 0,2% a 1%, 1,5% na grande maioria dos fundos. Mas, mesmo pagando essa taxa, a vantagem que você tem no rendimento do fundo imobiliário ainda é maior do que no imóvel físico. Aí já entra uma outra vantagem, que é a isenção sobre o aluguel que você recebe. No fundo imobiliário, você não precisa pagar imposto sobre os aluguéis recebidos. É totalmente isento de imposto de renda. Pelo menos quando eu gravo esse vídeo, né? Pode ser que no futuro isso mude, mas no dia de hoje eles ainda são isentos. Então, mais um motivo para você começar a investir nessa modalidade de investimento o mais rápido possível. E mesmo que for tributar esses rendimentos, a alíquota que está prevista na reforma tributária é de 15% sobre os aluguéis. Isso nos imóveis físicos já é tributado e dependendo do valor do imóvel pode chegar a uma alíquota até de 27,5%. Então, mesmo se tributar, ainda é mais vantajoso o fundo imobiliário. Outra vantagem é a diversificação que um fundo imobiliário permite. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você não está comprando uma cota de um imóvel. Normalmente, os fundos têm vários imóveis. Então, isso diminui muito o risco de inadimplência de um inquilino, por exemplo, sair de determinado imóvel, porque vai ter muitos outros imóveis para cobrir aquele aluguel que ficou faltando. É claro que existem exceções, tem fundos imobiliários que só têm um imóvel, por isso eu, particularmente, prefiro investir em fundos que têm vários imóveis, os fundos chamados multi-imóveis. Outro fator importante é a liquidez. Se você decide vender sua casa, por exemplo, quanto tempo vai demorar para vender? Será que você vai conseguir vender no dia seguinte? Mesmo se você vender rápido, será que você vai conseguir vender pelo valor que inicialmente você queria? Com o fundo imobiliário, não tem esse problema. Os fundos normalmente têm muito mais liquidez do que um imóvel físico. E liquidez nada mais é do que a facilidade de você transformar o seu ativo em dinheiro. Então, o fundo imobiliário, você com um clique vende suas cotas e depois de 3 dias esse dinheiro cai na sua conta. É claro que existem fundos que não têm uma liquidez tão alta, então é importante você buscar fundos com mais liquidez possível para, se você tiver uma posição muito relevante, muito grande, em milhões, por exemplo, ele não acabar vendendo por um valor abaixo do que você queria. Então, liquidez também é um fator importante na hora de investir em fundos imobiliários. Além disso, quando você vende um fundo imobiliário, você não precisa pagar aqueles 5% de corretagem que os imóveis físicos normalmente cobram. É claro que, dependendo da corretora, cobram uma corretagem, só que é mínima comparado com os imóveis físicos, por exemplo. E tem corretoras que nem cobram corretagem. É importante falar que se você decidir vender suas cotas do fundo imobiliário e você tiver ganho de capital com essas cotas, ou seja, se você tiver lucro, você vai precisar pagar um imposto de 20% sobre esse lucro. Nos imóveis físicos, essa alíquota varia de 15% a 22,5% na venda do imóvel. Mas no fundo imobiliário, o objetivo não é que você fique vendendo suas cotas, é que você acumule o máximo de cotas possíveis para você poder viver dos rendimentos que são isentos de imposto de renda para gerar uma renda passiva para atingir sua liberdade financeira. Outra vantagem que eu até já citei aqui é que a gestão dos imóveis é profissional, enquanto nos imóveis físicos normalmente é do próprio proprietário que faz a gestão daqueles imóveis. Então, esse gestor profissional dos fundos imobiliários, ele é altamente capacitado na hora de resolver os problemas desses imóveis e também na tomada de decisões para fazer o fundo crescer. É do interesse do gestor também fazer o fundo crescer, porque a remuneração dele, por exemplo, é baseada no tamanho do fundo. E outra coisa, além dos aluguéis que esse fundo te paga, as cotas dos fundos, elas também tendem a valorizar no longo prazo para reajustar a inflação no valor dos imóveis e também render conforme o fundo fica maior e valoriza suas cotas. Bom, essas são as principais vantagens que o fundo imobiliário tem em relação aos imóveis físicos. Então, o que você está esperando para começar a investir neles? Quanto mais cedo você começar, melhor. Tem fundos que custam menos que R$20 e que começam a pagar aluguel no mês seguinte já. Inclusive, eu já falei, mas vou falar de novo. Se você quer aprender a analisar quais são os melhores fundos imobiliários por longo prazo, comenta aqui embaixo para eu saber e fazer um vídeo específico sobre os detalhes que você deve avaliar na hora de investir no fundo imobiliário. Bom, galera, pelo vídeo de hoje é só. Então, se você gostou desse conteúdo, quer ver mais vídeos desse tipo aqui no canal,
Não esquece de se inscrever, que toda semana eu tô postando vídeos novos relacionados a investimento para você aprender a investir e viver de renda passiva. Valeu e tchau!